Meus irmãos, é com grata satisfação e imensa alegria que eu cumprimento a todos com a paz do Senhor. Mais uma vez estamos aqui no canal do Pastor Edivaldo para trazer mais uma mensagem da lição dos jovens, desta vez a lição de número 3, Vivendo em Santidade e Integridade. Essa é a proposta da nossa aula de hoje e nós vamos discorrer sobre esse assunto que está registrado no texto bíblico de primeira epístola de Pedro, capítulo 1, os versos 13 a 16 e depois os versos 22 a 25, que é a proposta da nossa aula. O assunto de hoje, meus irmãos, é um tema bastante atual, porque nós vivemos um tempo difícil, um tempo preocupante, onde se nós não atentarmos para viver em santidade, nós poderemos perder a salvação. Afinal de contas, o principal requisito é a santidade, sem a qual ninguém verá o Senhor. O texto bíblico é taxativo, ninguém verá o Senhor. E como viver em santidade em um tempo onde tudo é imediato? Onde nós vivemos uma sociedade imediatista, onde tudo é delivery, fast food. É um imediatismo muito grande. Vivemos uma geração que quer tudo automaticamente, estudos, alimentação, lazer, é tudo automático, tudo rápido, tem que ser muito rápido. A salvação, ela é um processo e demanda tempo. E como processar a nossa salvação numa cidade, nas cidades, melhor dizendo, onde tudo o processamento é automático? E como viver a santidade num processo que demanda tempo? Paralelamente com a lição dos jovens, estamos estudando nesse trimestre, mordomia cristã, administrando bens, talentos e tempo. Como administrar o tempo para se viver em santidade? Como? Afinal de contas, o que é santidade? Santidade é um termo que remete para aquilo que é santo, separado para o Senhor Deus. Santidade é estar se purificando das coisas que contaminam o homem. É um processo. Nós vamos ver no decorrer dessa nossa boa aula como funciona esse processo. Nós vamos tomar, é claro, como texto base esses temas, esses versículos que estão na Epístola Universal do Apóstolo Pedro, e nós vamos até fazer uso da palavra de Deus a respeito disso. O texto bíblico sagrado diz assim, na nossa lição dos jovens: portanto, cingindo os lombos do vosso entendimento, sejam sóbrios. Esperai, olha mais uma vez aqui um verbo que é intrinsecamente ligado dentro daquilo que estamos propondo. Esperai inteiramente na graça que se vos ofereceu na revelação de Jesus Cristo. Como filhos obedientes, não vos conformando com as concupiscências que antes haviam na vossa ignorância, mas, como é santo aquele que vos chamou, sede vós também santos em toda a vossa maneira de viver. Porque está escrito, sede santos, porque eu sou santo. O apóstolo Pedro está fazendo aqui uma referência ao livro de Levítico, onde podemos assim dizer que é o livro que mais se faz menção de santos, santidade, santificação, estar vivendo uma vida de separação para o Senhor Deus. É um compromisso, é um comprometimento para servir a Deus. Eu quero também chamar a atenção dos irmãos para um texto bíblico que o Senhor Jesus, quando estava ali no jardim do Getsemane, nas horas que antecederiam a sua
paixão, ele, na sua oração sacerdotal, ele fala com o Pai, em João 17, verso 16. Santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Santificação é um estado de separação para Deus. E todo o cristão, ele entra nesse estado quando ele aceita a Jesus Cristo como seu Salvador. É o que diz o apóstolo João na sua primeira epístola universal, capítulo 5, verso 1, que todo aquele que é nascido de Deus, todo aquele que crê que Jesus Cristo, que Jesus é o Cristo, ou melhor dizendo, é nascido de Deus. Todo aquele que crê que Jesus é o Cristo é nascido de Deus. Logo, se nós aceitamos ao Senhor Jesus, nós já estamos passando pelo processo da santificação. Ingressamos ali no processo da santificação. Meus irmãos, esse tema, embora já debatido pelos pais da igreja, debatido pelos cristãos do século passado, nós vamos ver que ele é muito atual. A igreja, nos tempos do Senhor Jesus, a igreja, no princípio, os pais da igreja, os apóstolos, já mencionavam essa necessidade de que o cristão teria que passar por este processo. Ele era obrigatoriedade para que o abençoado servo do Senhor, o abnegado servo de Jesus, que o aceitasse como seu Salvador, estivesse neste processo de santificação. Esse processo é uma iniciativa da parte de Deus. É Deus quem começa tudo isso quando Ele nos chama, quando surge a chamada para servi-lo. Nós vamos ver no decorrer desta aula que esse processo da santificação visa um propósito, que é a glorificação, que é nós estarmos para sempre com o Senhor nosso Deus. Essa iniciativa de Deus, ela faz com que nós que estamos em Jesus Cristo, Jesus que se tornou sabedoria de Deus para nós e também justiça, redenção e santificação, observem isso, que é o que diz o versículo de 1 de Coríntios, no capítulo 1, verso 30. Essa é a proposta de Deus, que essa iniciativa de fazer de nós santos tem um propósito. O lugar onde Deus habita é um lugar santo. Deus é um Deus santo. O céu só entra santo. E como é um processo a santificação, só vai entrar lá aqueles que passarem, que forem aprovados neste processo. Porque há a justificação, a redenção e a santificação. Tudo isso é um processo. A chamada, a aceitação, a justificação, a regeneração. Para quê? Para que haja esse processo de santificação, a fim de que o cristão possa receber, então, a glorificação. E como ser santo? Em um tempo em que o modismo, em que as coisas que reinam o sistema que reina neste mundo predomina, as inverdades, predomina o pecado, predomina a heresia, predomina a mentira, predomina a hipocrisia. Como ser santo? Onde a profanação ela é endeusada nos dias atuais. Através de códigos de ética, através de processos, através de leis, de ideias que estão surgindo em meio à sociedade, profanando o nome de Deus. Uma geração que está sendo ensinada com princípios antibíblicos, antiéticos, onde a imoralidade ela predomina, e eu diria que em alguns casos são até amorais, ou seja, não existe a ausência de moral nenhuma. E a juventude deste tempo vive nesta condicional.
O que fazer para ser santo? Como a santificação ela é um padrão e o poder para a nossa santificação em Cristo, nós precisamos ter esta visão diferenciada, essa mudança de mente. Não podemos mais viver como vive o mundo. Por isso que nós fomos separados para este processo. Nós não vivemos mais de acordo com os rudimentos do mundo. Nós vivemos agora uma nova vida para Cristo, onde o processo da santificação faz com que tenhamos a sensibilidade em agradar a Deus. E o fator gerador desta consciência para a santificação é o Espírito Santo de Deus que habita em nós. Enquanto nós estávamos no mundo como pecadores, nós dávamos testemunho da nossa posição, da posição do mundo, melhor dizendo, em relação à rebelião contra Deus. Agora, regenerados, transformados pelo poder do sangue de Jesus, o comportamento do cristão, principalmente dos jovens, ele deve ser o testemunho da sua posição diante de Deus em relação ao mundo, em sua separação para Deus. Isto é estar em santificação, vivendo em santidade e integridade. Santificação ela é um sinônimo de integridade. São palavras que estão sinonimamente relacionadas. E ambas querem dizer separação. E essa separação eu trato aqui de separação PPP. Primeiro, separação posicional em Cristo. Quando fomos chamados para esta maravilhosa luz, para esta maravilhosa graça, nós assumimos uma posição em Cristo diante de Deus. Esta primeira separação é uma separação posicional. A segunda separação, eu chamo ela de progressiva. É uma separação em que, enquanto se aguarda o retorno de Cristo, eu vou progredindo, separando a cada dia, tirando as coisas que aborrecem a Deus, limpando o meu eu daquilo que é prejudicial à minha saúde espiritual. Eu vou me transformando, me santificando, me separando com um propósito, que é a glorificação. E por fim, a terceira separação, que é a separação permanente, que é quando nós estivermos glorificados eternamente, enfim, com Cristo. Observem que este processo de santificação ele é progressivo, ele é operado por Deus na vida daquele que foi regenerado, daquele que foi convertido. A separação ela exige aí uma abnegação. Não dá para agradar a dois senhores. Ou eu agrado a Deus, me separando, me santificando para Ele, ou eu não vou agradar a Deus, não tomando participação, né? Não sendo participante dos seus mandamentos e tornando-me participante das coisas que o mundo oferece. Hoje, mais do que nunca, nós precisamos deste processo de santificação. A nossa lição da Escola Bíblica Dominical, ela traz várias recomendações. Uma das recomendações que eu quero citar aqui é a preparação da mente. Preparar a mente. Essa expressão de cingir os lombos, ela tem a conotação de que é para pegar a parte inferior da vestimenta e colocar no cinto, com o propósito de se tornar mais ágil, mais eficaz para uma ação. Essa proposta de preparar a mente, de cingir os lombos, que é o que diz a lição da Escola Bíblica, ela faz com que nós tenhamos uma visão de ação imediata. Sim, não para os prazeres que o mundo oferece, mas uma ação imediata para aquilo que Deus requer que nós façamos. Primeiro, se a nossa mente ela é preparada
transformada, passou pelo processo da conversão, a nossa mente agora busca algo mais sublime, mais elevado. Então, todas as vezes que a palavra de Deus ela nos corrigir, prontamente, nós já teremos que ter o nosso lombo cingido para tomar essa atitude imediata e agir conforme a palavra do Senhor Deus. Essa conformidade nós precisamos ter para esta posição de mudança de postura. O segundo subitem desse primeiro tópico diz que devemos ser sóbrios. E o que é ser sóbrio? Ser sóbrio é não ser ébrio, ou seja, é não estar embriagado. O mundo, ele oferece N prazeres para justamente os jovens. Os jovens são o alvo principal, são alvos marcados pelo antagônico, pelo diabo. E a visão do diabo é justamente essa: matar, roubar e destruir. Ele não tem uma outra proposta. A princípio, a sua sedução, o seu ardil, pode parecer desejoso, mas o seu final é terrível. O proverbista vai dizer com toda a propriedade que há caminhos que para o homem parecem caminhos corretos, mas o seu fim é morte. E o sábio Salomão, ele instrui o jovem a fugir de toda a aparência do mal. Engraçado que a Bíblia nos recomenda que nós devemos resistir ao diabo. É uma recomendação bíblica. Resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Mas já contra os prazeres que o mundo oferece, que esses prazeres são pecados contra o corpo, são pecados que são cometidos através do corpo, estes a Bíblia manda fugir. A recomendação da palavra divina é fugir, foge. Foge da prostituição, foge da fornicação, foge do homossexualismo, foge, escapa pela tua vida. Faça igual José, lá no Egito, quando seduzido pela mulher de Potifar, ele quando se viu em aperto, ele não resistiu. Ele simplesmente fugiu. Porque não existe super jovem, jovens com superpoderes. Não existe super crentes. Nem existe super moças. Não. Esta condição, ela exige fuga. Uma vez que se oferece esta condição, uma situação em que há uma atração, a melhor coisa a fazer não é resistir, é fugir mesmo. É fugir. A santificação, como eu já disse, ela é um processo gradativo que vai sendo processado na vida do cristão, ensinando ele a viver e a se moldar a cada dia para Cristo, numa vida de retidão, conforme nós estamos mostrando, conforme a vontade do Senhor Deus. Assim, a santificação ela nos leva a morrer para o pecado. Porque quem está em pecado não está em comunhão com Deus. Porque os nossos pecados é que fazem a separação entre nós e o nosso Deus. Nós não podemos servir a dois senhores, porque ou agradamos a um e aborrecemos o outro. A Bíblia é enfática nisso. Nós precisamos entender que este processo de santificação ele é diário, é cotidiano e é dioturnamente, é uma renúncia. Aquele que quiser vir após mim, tome a sua cruz a cada dia e siga-me. Tomar a cruz, como o Senhor Jesus falou,
é justamente isso, é negar-se a nós mesmos. É negar a nós mesmos. É esta autonegação, visando o processo da santificação, estando separado para o Senhor Deus. É melhor estarmos separados. O Senhor Deus, sabendo que nós somos vasos de barro, ele providenciou 3 recursos para que nós nos santifiquemos para Deus. O primeiro recurso é a paz de Cristo. A paz de Cristo, que excede todo o entendimento, ela é um dos primeiros recursos que nós temos da parte de Deus para este processo da santificação. Quando eu tenho a paz de Cristo, eu não me irrito, eu não me iro com facilidade. Se possível for, diz o apóstolo Paulo, tenhas paz com todos. A paz de Cristo, ela tira a angústia, ela tira a amargura do meu coração. A paz de Cristo, ela me traz alívio. Porque mesmo em meio às minhas guerras diárias contra o pecado, contra Satanás, contra os pensamentos ruins que passam na minha mente, nós vimos na lição do primeiro trimestre, da lição dos jovens, na batalha espiritual deste primeiro trimestre de 2019, que o maior campo de batalha humano é a mente. É aqui que começa todo o processo. E nós sabemos que o maligno, nosso adversário, ele usa 4 meios para tentar nos seduzir e nos destruir. A primeira é a tentação. Ser tentado não é pecado, mas ceder à tentação é o pecado, gera o pecado. E aonde é que se dá essa tentação? Na mente. É aqui que dá início a todo o processo de batalha. É renúncia, é autonegação. Quando o pensamento ruim passa na minha mente, tenho 2 alternativas. Ou eu dou vazão para aquele pensamento ruim e pratico a ação que muitas vezes ela é nociva para a minha saúde espiritual, ou eu recuo, ou eu bloqueio, ou eu nego e digo não. Muitas vezes nós somos seduzidos por estas coisas. E muitos jovens têm fracassado neste primeiro empreendimento. Quando vem a tentação, quando ele é tentado, ele não resiste. Porque não está embasado, não está alicerçado, não está firmado na rocha eterna que é Cristo, como deveria estar. Porque não tem a paz de Cristo, a verdadeira paz. Mas Deus, que é bondoso, riquíssimo em misericórdia, ele ainda providenciou uma segunda provisão para que nós possamos ter aí, passar por este processo da santificação. Qual é? A palavra de Cristo. A palavra de Deus. A palavra de Deus tem a propriedade de nos lavar. Pedro, indagando com Cristo, a respeito de um processo de limpeza, Deus, o Senhor Jesus, ele disse, olha, vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. A palavra de Cristo remete também para a preciosidade de ser cheio do Espírito Santo. E ser cheio do Espírito Santo é algo que está um pouco escasso, você não concorda? É algo que não se vê todos os dias, alguém cheio do Espírito Santo. E ser cheio do Espírito Santo não é aqueles momentos de êxtase que nós vemos geralmente dentro da igreja, onde alguns extravasam, saltitando, batendo palma, chorando. Não é isso. Ser cheio do Espírito Santo é uma constância. Você estar na rua e estar cheio do Espírito Santo. Você estar no trabalho e estar cheio do Espírito Santo. Você está na faculdade e está cheio do Espírito Santo. Quando você está cheio do Espírito Santo, não sobra lugar para o pecado. E essa particularidade desta provisão é Deus quem dá. Olha só, a paz de Cristo
É Deus quem dá. A palavra de Deus e a presença do Espírito Santo conosco é Deus quem dá. E uma outra coisa que pode nos providenciar aí a santificação é o nome de Jesus. O nome de Cristo. Porque há poder no nome de Jesus. Quando somos tentados, somos seduzidos, somos fisgados, diz o apóstolo Tiago, pelas nossas próprias concupiscências. Estas coisas nos levam para a profanação, para o pecado. E o que nós precisamos mais do que nunca é cuidar, cultivar a nossa salvação. A santificação, ela está fundamentada nas bênçãos que nós já recebemos da parte de Deus. Isso não tem como negar. Não há como negar que nós vivamos uma vida vazia, oca. Não tem como nós pensarmos assim. Este processo da santificação, eu quero citar aqui essas 3 verdades da santificação que estão atreladas na nossa conversão. O primeiro é que a santificação, como já mencionei, ela está fundamentada nas bênçãos que nós já alcançamos em Cristo. Que bênçãos são estas? Ora, nós fomos escolhidos por Cristo. Nós somos escolhidos por Deus. Nós somos chamados com um propósito. O mundo, hoje, tem aí quase 7 bilhões e meio de habitantes. E em meio a essa massa de humanos, o Senhor Deus achou graça, porque nós fomos salvos por graça, porque pela graça sois salvos mediante a fé em Cristo Jesus. Isso não vem de vós, isso é dom de Deus. Efésios 1:8. Olha que coisa linda. Então, essa bênção alcançada já nos garante a necessidade de estarmos vivendo a santificação. Uma outra proposta é que não foi por nossos próprios méritos. É uma bênção porque ela não é pelos nossos próprios esforços. Não é porque nós fomos chamados porque nós temos um intelecto avantajado ou porque somos bonitos esteticamente. Não. Estas bênçãos decorrentes é porque Cristo nos amou. É por causa de Cristo. Essas bênçãos alcançadas é por causa do Senhor Jesus. Não é mérito nosso. Nós não temos mérito nenhum. Mas Cristo nos amou e de uma tal maneira que se entregou na cruz de cruz. E isto já é motivo para nós praticarmos a salvação. Nós somos escolhidos para a salvação. Por isso a santificação. Não se pode chegar ao céu de qualquer maneira. Eu me lembro que lá para os idos de 1980, havia no meio cristão uma verdade que se dizia assim, olha, para o céu não se leva bagagem. E essa grande verdade continua valendo. Nós temos que entender que nós nascemos nu saí do ventre da minha mãe e nu voltarei para lá, disse Jó. Assim, trocando em miúdos, olha, nós nascemos careca, sem dente, nus. Alguém diz que o que vier é lucro. Na verdade, o que já foi proporcionado por Cristo na cruz do Calvário é o lucro que nós temos. As bênçãos decorrentes da salvação implicam na nossa santificação. Eu só posso ser salvo se eu estiver processando a santificação. Uma outra verdade é que nós fomos separados como propriedades exclusivas de Deus. Quando Jesus ele aceitou o sacrifício, esta é uma grande maravilha da divindade, ele se propôs em nos amar.
Ele se entregou voluntariamente. Ele não foi forçado a nada. Ele simplesmente se entregou por nós por amor. Olha que bênção maravilhosa. E aí, este amor que foi explicitado na cruz do Calvário, nos tornou propriedades exclusivas de Jesus. E nós estamos agora vivendo uma vida de Cristo, uma vida maravilhosa. E aí, a nossa posição é estar separados. Estar nesse processo progressivo de santificação. Não há um outro meio de agradar a Deus senão ter a consciência perfeita de que nós devemos nos santificar, de que nós devemos processar a nossa santificação, porque o nosso alvo é o céu. É conhecer a Cristo como de fato Ele é. Ainda dentro dessas verdades, o amor de Deus, ele é tão intenso para conosco, que Deus não teve nenhuma vergonha de assumir o nosso lugar lá na cruz. Por isso que nós somos propriedade dele. A vida que você vive não é sua. Porque Cristo morreu a nossa morte para que nós vivêssemos a vida dele. O Paulo, quando entendeu isso, ele disse assim, olha, de sorte que já não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Porque ele entendeu que esse processo da santificação para a glorificação era muito melhor do que viver nos prazeres que o mundo oferece. E por fim, essa terceira verdade, melhor dizendo, é porque nós somos perdoados por Deus. A cédula que nos era contrária, a ira de Deus estava sobre nós. Mas Cristo, ele apagou, ele aboliu esse processo, ele acabou com isso quando ele expôs na cruz. Quando ele crucificou lá a cédula que nos era contrária e nos deu o direito de sermos chamados filhos de Deus. A santificação, meus irmãos, é uma luta diária. É um processo diário. E nós só teremos êxito se lutarmos legitimamente. Ninguém é arregimentado se não lutar legitimamente. Deus tem fé. Deus tem fé que você pode vencer o pecado. Deus tem fé em você. Talvez você mesmo não tenha fé em si próprio ou em si própria, mas Deus tem fé em você. Deus tem tanta fé em você e sabe que se você quiser, você pode abandonar o pecado. Por isso, meu irmão, faça isso. Vença o pecado. Vença o mundo. E o que é que vence o mundo? A nossa fé. Que Deus em Cristo vos abençoe. Que a paz do Senhor Jesus, que excede todo entendimento, seja com todos os irmãos, em nome de Jesus. Amém.